Olha, 3 letrinhas. ACC. O que é ACC, Thiago? A casa caiu. A coisa ficou feia para o senhor Flávio Bolsonaro hoje na CPI. Entregaram a cabeça do Flávio de bandeja. E o pior, quem entregou a cabeça do Flávio foi o senador bolsonarista Eduardo Girão. Por quê? Porque o Flávio Bolsonaro viajou junto com o dono da Precisa. Quem diz que ele é dono da Precisa não sou eu. Ele foi apresentado como diretor da Precisa, mas o Marconi Faria, lobista, amigo do Renan Bolsonaro e da Ana Cristina Bolsonaro, ele acabou deixando escapar há alguns dias na CPI que o dono da Precisa, que é a empresa que estava intermediando a compra superfaturada da vacina Covaxin, onde iam roubar mais de 1,6 bilhão de reais, enfim, ele disse que o Danilo Trento, que é o depoente de hoje da CPI, era o dono da Precisa. E o Danilo Trento viajou a Las Vegas junto com o Flávio Bolsonaro. Essa viagem foi feita em janeiro de 2020. E aí aconteceu uma coisa que é onde a coisa fica feia para o Flávio Bolsonaro, que é, o senador Eduardo Girão começou a fazer perguntas sobre essa viagem e o depoente começou a falar, olha, eu vou usar o meu direito constitucional de ficar calado com o meu habeas corpus. Ele tinha um habeas corpus para não responder perguntas que o autoincriminassem, ou seja, a resposta da pergunta conteria alguma coisa em que a CPI poderia descobrir algum crime dele, ele não precisa responder. Perguntaram da viagem a Las Vegas, ele resolveu não responder. Perguntaram quem foi com ele. Ele falou, não vou responder. Aí disseram para ele, olha, o seu habeas corpus é para você não se autoincriminar. Se não tem crime envolvido nessa viagem, você é obrigado a falar sobre a viagem. Tem crime envolvido nessa viagem? Ele se consulta com a advogada e diz, olha, eu vou ficar em silêncio. Ou seja, o depoente Danilo Trento, dono da Precisa, confirma que a viagem que ele fez em janeiro de 2020 a Las Vegas com Flávio Bolsonaro, foi também o senador Irajá, o filho da Cátia Abreu, que está sendo acusado de estupro de uma menina na Café de la Musique, com o atual ministro do Turismo, também foi junto, foi o Hélio Negão, foi uma comitiva, e que essa viagem foi fruto de crime. Foram lá para cometer algum crime ou se não para cometer algum crime, para confabular algum crime. Eu vou falar disso tudo aqui também. Olha, hoje o Marcos Rogério, tá todo mundo acostumado com o Marcos Rogério na CPI. Hoje o Marcos Rogério sumiu da CPI. Por que será? Estranho. Eu vou explicar por que será que o Marcos Rogério sumiu da CPI. Mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e quer ver a casa cair para todos eles, então inscreva-se aqui no canal agora. Mas não se esquece de se inscrever, hein? Agora vamos falar sobre Flávio Bolsonaro. Primeiro eu vou mostrar aqui, por quê? O que aconteceu na CPI foi o seguinte, começaram a falar da viagem que fez o dono da Precisa a Las Vegas. O contexto a Precisa é a empresa ligada ao Ricardo Barros que faria a intermediação da compra da vacina Covaxin. Vacina Covaxin produzida pela empresa indiana Bharat Biotech. Ok. A Precisa é a empresa intermediária, ou seja, o governo brasileiro ia pagar para a Precisa ia ficar com parte do dinheiro e ia pagar a outra parte do dinheiro para a empresa indiana. Esse pagamento seria feito num paraíso fiscal. Olha só, a Precisa já tinha até aberto empresas nos Estados Unidos e em outros locais para lavar o dinheiro. Por quê? Porque ia rolar propina, muita propina. A Precisa está envolvida em vários negócios ilícitos no Ministério da Saúde e no governo Bolsonaro e em outros ministérios também. Tá. Tantos negócios ilícitos que algum não tem nada a ver com o Ministério da Saúde. Aí chegou o tema da viagem que fez o dono da Precisa, Danilo Trento, depoente de hoje, foi chamado de diretor. O dono oficial da Precisa é o Maximiano, que depois na CPI há algumas semanas. Ele é quem foi para uma reunião no BNDES junto com Flávio Bolsonaro. Mas o lobista Marconi Faria falou na semana passada que o dono da Precisa de fato é o Danilo Trento, depoente de hoje. Então vou chamá-lo de dono da Precisa. Ele foi a Las Vegas em janeiro com Flávio Bolsonaro. Aqui, quando começaram a falar dessa viagem, ele começou a falar que não ia falar com qual senador ele foi, não quis falar sobre a viagem, ok. Começaram a perguntar quem é o senador, quem é o senador. Aí começaram a vazar documentos. Esse é um documento do Senado. O então presidente do Senado era o Davi Alcolumbre. Não sei se dá para ver aqui o nome do Davi Alcolumbre. A Sua Excelência, senador Davi Alcolumbre. Aqui é um requerimento assinado pelo senador Flávio Bolsonaro, em que ele disse que ia com o Gilson Machado, da Embratur, dá para ler aqui, Gilson Machado, da Embratur, nos dias, tá aqui, 21/1 de 2020, a Las Vegas. Ok. Ou seja, descobriram quem é que foi. Por quê? Porque o senador Eduardo Girão apareceu, começaram a falar, o Flávio foi para Las Vegas, eu até mostrei foto do Flávio em Las Vegas no meu Twitter e falei, gente, é o Flávio. Só que aí faltava o quê? Será que eles foram na mesma data? Aí chega o senador Eduardo Girão, bolsonarista,
Eduardo Girão, ligado à bancada evangélica, e fala, olha, você foi para Las Vegas sobre o cassino, começa a falar mal dos cassinos, falar que isso é ruim e tudo mais, fala, olha, a gente pediu para as companhias aéreas para ver as suas viagens, para onde o senhor foi. E o senhor foi no dia 21 de janeiro, olha só, veja bem, é o mesmo dia em que foi, tá vendo aqui, 21 de janeiro, é o mesmo dia em que foi o Flávio Bolsonaro, o senhor foi para Las Vegas. O voo saiu de Guarulhos, o senhor, destino final, Las Vegas. Então nós sabemos, a gente só quer a confirmação. O senhor esteve lá com um parlamentar ou parlamentares, e aí o dono da Precisa fala, eu vou ficar em silêncio. Aí é explicado para ele, foi explicado para ele várias vezes hoje, que quando ele fica em silêncio é porque ele está se incriminando, é porque ele não quer se incriminar com a resposta, ou seja, essa pergunta envolve algum crime que ele cometeu. Para você ter ideia, no comecinho da CPI perguntaram qual a sua ocupação? Aí ele falou, vou ficar em silêncio. Aí os senadores falaram, pô, você é o quê? Criminoso profissional? Você não pode responder a sua ocupação? Aí eles consultou com o advogado e falou, não, eu sou empresário e tudo mais. Enfim, criminoso profissional, que é realmente a ocupação dele. Aí ele falou que não ia dizer. Aí perguntaram para ele, olha, com todas as letras, o senhor está incriminando essa viagem. O senhor está dizendo que essa viagem foi fruto de crime, ou foi ali para organizar algum crime. Ele falou, eu vou ficar em silêncio. Quer dizer, ele ia acabar confirmando, ele entregou o Flávio Bolsonaro, e isso tudo graças ao senador bolsonarista Eduardo Girão. E você fala, mas Thiago, o Eduardo Girão mudou de lado? Não espere que o Eduardo Girão vai mudar de lado. Assim como não espere que nenhum senador bolsonarista mude de lado. O Eduardo Girão começou a falar sobre isso porque ele é contra os cassinos. Quem está acompanhando aqui o canal há algumas semanas sabe, eu fiz alguns vídeos mostrando que o Silas Malafaia e o Feliciano, que são dois bolsonaristas assim, o Silas Malafaia discursou no dia 7 de setembro, antes do Bolsonaro na Avenida Paulista. Antes do Bolsonaro começar a discursar, atacar o Alexandre de Moraes e o Barroso, o Silas Malafaia que estava discursando, xingando os ministros da STF, ao lado do Bolsonaro. O Silas Malafaia ameaçou se tornar oposição ao governo Bolsonaro. Veja bem, não oposição assim, vou parar de apoiar, não, oposição ferrenha, eu vou te pôr abaixo. Por quê? Porque o Arthur Lira, e todo mundo sabe que esse projeto é do bolsonarismo, o Arthur Lira criou um grupo especial para discutir a legalização dos jogos de azar, bingos, cassinos, tudo mais, até o final do ano. O Eduardo Girão, junto com a bancada evangélica, eles são contra, terminantemente contra. No vídeo em que eu falei sobre isso, eu expliquei exatamente os motivos. Vou até deixar aqui em cima um link para o vídeo, você pode clicar, abrir outra aba e ver depois. Ou melhor, no final do vídeo aqui eu vou deixar um quadrado, aí você clica e vê esse vídeo sobre o Malafaia, em que eu explico por que os evangélicos são contra. Até a Damares, a ministra do Bolsonaro, ela é completamente contra. Teve na reunião ministerial de 22 de abril, aquela reunião que o STF tornou pública, a Damares teve uma discussão com o Paulo Guedes, aí depois ela falou que aquilo era coisa de louco, que eles eram enviados dos demônios, só para você ter ideia. O Eduardo Girão é ligado à bancada evangélica, ele não é da bancada evangélica, mas ele é ligado, ele é do Podemos, e ele tem, se você coloca Eduardo Girão evangélico no Google, você vai ver um monte de eventos evangélicos que ele está, então ele é contra. Então, se precisar ele entregar todo o bolsonarismo para acabar com isso dos cassinos, ele faz. Então ele foi para cima e entregou a cabeça do Flávio Bolsonaro de bandeja. Agora a CPI vai ter que ir atrás do Flávio Bolsonaro. O que ele foi fazer em Las Vegas com o dono da Precisa? Porém, eu vou te dar um spoiler, a CPI não vai muito atrás disso. Por quê? Porque a CPI é da Covid. Las Vegas, em janeiro de 2020, não tem nada a ver com a Covid, mas tem crime. E foi confessado hoje que havia crime ali. Outra coisa que também parece até uma confissão, é a ausência do Marcos Rogério. O Marcos Rogério, faz alguns dias, eu vou mostrar aqui a foto, ele começaram a falar de um Rolex do Marcos Rogério. Olha, tá aqui o Marcos Rogério, inclusive abraçado com o Eduardo Girão, e ele tá com um relógio aqui que é um Rolex. Esse é o relógio do Marcos Rogério. Ok, o cara tem um Rolex, quer ter um Rolex? Tenha. O problema é o seguinte, o Marcos Rogério, o Narcos Rogério, ele não tem renda suficiente para ter um Rolex que custa mais de 70 mil reais. Só que hoje foi revelado na CPI que o dono da Precisa, logo que eles fecharam o contrato com a Covaxin, ele depositou para uma joalheria de Curitiba um Rolex de 78 mil reais. Ele deu esse Rolex de presente para um parlamentar. Quem será que ganhou esse Rolex de presente do dono da Precisa? Quem será que está na CPI sempre defendendo a Precisa, sempre tentando tirar o foco da compra superfaturada da Covaxin? Quem será que é? Não vou falar quem é, mas engraçado, hoje o Marcos Rogério sumiu da CPI, não esteve lá. E outra coisa, é que eu lembro, para você ver como às vezes as pessoas
da esquerda ficam com medo de uma situação que... E eu lembro que eu falei na época, falei, gente, calma. Logo que... Quando a CPI tinha pausado, porque estavam de férias, de recesso, o Flávio Bolsonaro se tornou membro da CPI. Lembra disso? O Ciro Nogueira virou ministro e o Flávio Bolsonaro virou membro suplente da CPI. As pessoas falaram, nossa, o Flávio Bolsonaro estará lá todos os dias na CPI. Percebeu que o Flávio Bolsonaro não apareceu na CPI? Ele não aparece mais na CPI. Antes do recesso ele estava na CPI toda semana, às vezes todos os dias. Agora não. O Flávio Bolsonaro sumiu. Vou mostrar aqui o carro de som lá denunciando os crimes com a nossa música nova, que foi feita pelo rapaz do canal Madeirada. Vou deixar o link do canal dele, das músicas dele, no primeiro comentário. Da gasolina é culpado do Bolsonaro e a sua família só tem preocupação. O povo brasileiro sofre com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Tá aqui, quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo, botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as outras redes sociais. Vamos continuar indo pra cima desses assassinos. Mataram muita gente e vão pagar por isso. Falou!